eu sou uma pessoa muito pontual e muito em cima do assunto, vamos conversar sobre a propaganda política do PTB que saiu já tem uns 10 dias aí, desculpa, gente, em que eles defendem um monte de coisa liberal lá. Eles defendem municipalização, né, federalização, descentralização de poder, redução de impostos, simplificação de burocracia, ataca o estado de bem-estar social, diz que não existe almoço grátis, um negócio assim caótico, né, porque é meio confuso quando o PTB, às vezes até, dependendo do caso, parece mais liberal do que o PSL e o Novo. Aliás, o Livres e o Novo. É meio, eita... Até que é uma boa, acho que sacudida também pro Novo e pro Livres, de vocês vão ter competição, então tá na hora de ficar mais liberal, hein, porque senão... mas vamos conversar sobre isso, e também tem várias coisas boas aí pra você aprender sobre análise política brasileira, ok? Primeira lição sobre... Eu não diria assim primeira, porque primeira é muito importante, mas uma lição importante sobre análise política no Brasil é que, assim, o nome do partido é irrelevante. Ok? Num país que existe o Partido Socialismo e Liberdade, o nome de um partido é irrelevante, meu amigo. Nossa senhora. Assim, Partido Trabalhador do Brasil. Tipo o PT. Não. Primeiro, Partido dos Trabalhadores. Porcaria de nome é esse. Mas enfim, piadas baratas e fáceis à parte, isso é uma lição importante, o nome não importa. E segundo, o partido não é uma coisa, ele é várias coisas colgadas embaixo de um nome. Então, assim, partido tem seus deputados federais, seus senadores, seus assessores, os amigos deles, a dissidência, os caras lá em cima que não gostam deles, os caras no meio, o interior, a capital. Tem o grupo isso, tem o grupo aquilo, tem a frente aquilo, tem a fundação, tem a juventude, tem a dissidência dentro da juventude. Então você vai ter vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo dentro do mesmo partido. Um exemplo disso é o PSDB. Hoje você tem os deputados federais de menos influência sendo totalmente contra o governo Temer e defendendo liberalização. Enquanto você tem lá o alto clero, tal, Serras, os Aloysios ali, querendo até... O Serra estava dizendo que não tinha causa para impeachment. Você tem coisas diferentes. E dentro da juventude mesmo você tem várias coisas. Então, assim, o PTB tem tido um movimento dentro da juventude e dentro de alguns outros setores... movimentos muito mais liberais. Sim, isso está acontecendo. Isso está acontecendo não só no PTB, mas está acontecendo em vários partidos. Você ficaria surpreso. Tem vários partidos aí, inclusive aqueles partidos assim, que tem uma sigla assim, eu posso inventar assim, o PDS. Você acha que o PDS existe? Não sei. Entendeu? Os partidos com essas siglas aí estão tendo umas movimentações nessa direção mais liberal mesmo. Isso é importante já para você notar como o discurso está mudando. Ok? Socialismo ganhava no Brasil, primeiro porque não era socialismo, era trabalhismo. Ok? Essa é uma coisa, assim, a tradição... Isso é uma coisa que eu falo, por exemplo, sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a galera fala, mas é um bando de comunista. Não, eles são trabalhistas, é diferente. Aí quando vem uma ideologia socialista que parece com trabalhista, eles falam, tá bom, pode ser. E entra. Entendeu? Existe uma mentalidade muito forte no Brasil trabalhista, que encontra muita coisa junto com o socialismo. Isso está mudando. Mas pra você entender um pouco dessa dinâmica, okay? E esse socialismo no Brasil ganhava por WO. Tinha, assim, você realmente acha que a articulação liberal existia no Brasil assim, nos anos 80? Tinha, mas não era popular. Isso é inclusive uma coisa que o movimento liberal fala hoje, os antigos do movimento liberal, falam, olha, a gente errou porque a gente quis influenciar lá em cima ao invés de influenciar lá embaixo. Foi o nosso erro, por isso que a gente perdeu. Eles mesmos confessam isso. Então não tinha uma boa explicação, uma boa defesa de liberdade no Brasil, daí de, nossa, monarquia. Você pode até dizer. Você vai ter que voltar lá pro Nabucco para ver uma boa defesa de liberalismo no Brasil. E agora, quando chega lá de volta, pega força, claro. Claro. Especialmente num tempo de crise institucional, crise econômica, de tudo. Crise da crise. A crise está em crise. Você pode até dizer isso. Então... É bom que isso esteja acontecendo, é uma mudança de discurso. Agora, eu acredito que o PTB como um todo defende isso. Primeiro, não existe PTB como um todo, não é uma coisa só. Existem setores lá dentro que estão defendendo isso? Sim. Tem uns caras grandes lá puxando esse discurso? Tem. Agora, as pessoas que estão lá na propaganda, nomeadamente Roberto Jefferson... Não acredito que isso é uma pauta que está sendo abarcada por todos os deputados federais lá. Pode ter um ou dois que tá talvez se interessando mais por isso. Volta e meia eu recebo contatos de assessorias desse tipo de coisa. Pode ter alguma influência lá dentro. Mas não é uma virada e tal. Porque, assim, essa é a coisa
que é fundamental pra você entender, antes mesmo de eu falar dessa propaganda política e tudo mais, você entender desses movimentos políticos, ok? Não é assim, então, porque teve uma propaganda, então agora eles defendem. Não, vários foram forçados, vários são forçados aí na propaganda, vários vão lá e só leem um script e não sabem nem o que vai ser o texto da propaganda depois. Não, é uma zoeira. Às vezes o cara fala alguma coisa porque é pra base eleitoral ali dele e tal, tem um monte de coisa. Então, é complicado. Agora, é bom que eles estejam falando, né? Estão falando ali de descentralização de poder para municípios, estão falando de cortar imposto, estão falando de defesa do empreendedor, estão falando que impostos e burocracia são muito complicados. Assim, por mais que ele não acredite, pelo menos está fazendo propaganda, né? Pelo menos está fazendo uma propaganda. Obrigado. Fazer o quê? Agora, tem algumas coisas dentro dessa propaganda que foram muito perigosas, assim, meio que indo por ordem, né? Eles falaram, já abrem falando, não, o Brasil falta competitividade, por isso que o Brasil não se desenvolve. Sempre tem aquele discurso de recursos naturais, que eu acho que precisa morrer esse tipo de discurso. Mas, não, falta competitividade, tem muito imposto, eles são muito altos, muito complicados, é muito difícil abrir uma empresa, é muito difícil contratar. Pô, tá certão, cara. Finalmente a galera tá começando a entender isso. E como eu tô falando, não é assim que é só o PTB que tá entendendo isso. Bases do PSDB estão começando a entender isso. Eu tô dizendo assim, os deputados federais novos. O exemplo é o deputado Paulo Martins agora, ou o Marinho lá que propôs essa reforma trabalhista, entendeu? Tem vários caras ali que são os pequenos nomes dos caras novos que estão começando a entender. É mais aquela galera de velha guarda que não... Agora, tem outros de outros partidos também que estão começando a pegar umas coisas. Tá mudando. Eles estão começando a entender isso. E isso é uma coisa também muito importante pra você entender, que assim... muita gente tem essa coisa, não, é tudo um bando de fabiano, socialista, conspirando... Não, assim, ó, 2/3 do Congresso não entende bulhufas de economia. E só vai com o que o assessor fala. Só vai com o que a orientação da bancada, a orientação do partido fala. O cara é eleito porque ele é da bancada lá do boi. Não é porque os pecuaristas elegeram ele. Aí vem uma lei lá sobre painel solar. O cara pega a lei, passa pro assessor e fala assim, assessor... Que diabo é isso? O que eu faço? Me explica. Aí o assessor vai olhar lá, talvez ele entenda, talvez ele não entenda, e vai isso aí mesmo. Ou o cara pergunta pra bancada, o que eu faço? Vota assim, tá bom, depois vocês votam assim pra mim. Os caras não entendem. E agora tá tendo uma influência muito maior, via mídia espontânea como eu aqui, mas como vários outros, não acho que eu vou mover o estabelecimento político. Né? Os caras estão vendo meu vídeo. Talvez até algum deles tenha visto alguma coisa, roubado um argumento, pode ter sido, não sei. Mas... tá tendo uma influência muito maior, os caras estão começando a perceber, pois é, isso acontece. Assim como você acreditava em um monte de merda socialista em 2011, esses caras acreditam também em um monte de burocracia idiota agora. Então começando a perceber, talvez assim, ter 80 e porrada impostos mais ou menos 2, porque ninguém sabe realmente, não seja uma boa ideia. Eu nunca tinha pensado nisso, porque honestamente eu tava sempre puxando o saco da minha base. Minha base é o quê? Sei lá, o esporte em Alagoas. Esporte, não digo o time esporte, mas sei lá, eu me elegi defendendo o esporte, eu vou levar a atividade física pras crianças, e tá, o cara se elegeu com isso, e depois, entendeu? Você tem esse problema. Agora os caras estão começando a entender, isso é uma vantagem. Tem esperança? Não muita, mas bom, ok. Outra coisa que eles defenderam, excelente, eu tava assim, cara, vocês podem acreditar nisso ou não, eu não ligo, mas obrigado por pautar isso, cara, obrigado. Você lembra aquele vídeo que eu fiz aqui, dando umas porradas no Livres, falando, o que vocês estão defendendo? Eleição indireta? Aí elege um desgraçado lá, o cara vai lá cagar tudo, aí o Livres vai ter que se explicar por que defendeu isso, entendeu? Aí fala, o PTB defende, não, tem que ter uma reforma tributária para colocar mais imposto na mão do município, porque o município, o vereador tá ali do teu lado, o prefeito tá ali do teu lado, e eles estão falando também, inclusive, para interior, você que mora numa cidade grande, você lembre que interior existe, cidades de 30 mil habitantes, de 5 mil habitantes existem, onde você pode literalmente pegar o seu cavalo e um pé de milho e tacar o milho na cabeça do prefeito, você pode fazer isso. Cidades em que tem assim, reunião de vereadores uma vez a cada 2 semanas, isso existe. Você está falando, vamos transferir mais dinheiro para lá porque você cobra os caras também perto. É descentralização de poder. Ainda é Estado? Ainda é Estado. Menor, mais perto da população. Então assim, do ponto de vista libertário, é melhor. Sim, não tem como eu discordar disso. É uma situação menos lixo do que a situação que a gente tem hoje? Agora, o Roberto Jefferson falando disso é hilário, cara. Porque o cara quase pode falar, não, nós em Brasília aqui não sabemos o que você quer. Eu também não faço a menor ideia. O cara falar isso. Pô, eu achei tão legal.
Brasil. Só no Brasil pra você ter isso, assim. É que nem, sei lá, se nos Estados Unidos a Hillary Clinton fosse falar da importância de segurança da internet. Mas, de fato, pô, é um ponto fantástico. Brasília tem muito poder, os caras estão lá longe, não sabe, é um ponto maravilhoso que os caras estejam defendendo isso. Não, se eles realmente defendem isso ou não, é outra consideração que eu não tenho nem como saber. Eu não posso nem falar que sim ou que não, porque eu posso tomar um processo por calúnia ainda, que saco. Mas, pelo menos está sendo pautado por um negócio excelente. É justamente a proposta do Sou Meu País. Vamos formar uma federação sulista, vai ter um governo federal com um parlamento federal meio que inútil por design, em que ele vai receber só 20% dos impostos, 80% fica no município, e o município vai decidir lei de armamento, educação, saúde, uso de drogas ou não, casamento, tudo vai ficar no município. Federação vai decidir assim, defesa, comércio internacional, tá? Vamos jogar tudo pro município. É a justa proposta do Seu Meu País. Isso é uma proposta fantástica, um pacto federativo novo, tá? Não é o que eu gostaria. O que eu gostaria é que feche tudo, mas assim, é um passo na direção certa? Pô, cara, que pulo na direção certa. Fantástico ver isso. A outra coisa que foi fantástica de ver ali foi eles falando, olha, é o seguinte, tem direito a isso, tem direito à saúde, tem direito a isso aqui, tem direito ao pônei, a gente acha que isso é de graça e não é de graça, você paga a conta e a gente acha que política social é dinheiro no bolso do trabalhador. Nossa senhora. Quando que você achou que você ia ver um político falando isso? Do PTB. Sabe, aquela frase, nem lembro do nome do cara que fala isso, mas o cara fala, não, eu acho que justiça social é o seguinte, você fica com o que você ganhou, eu fico com o que eu ganhei. Tá justo. Numa sociedade, isso. Você fica com o seu trabalho, eu fico com o meu. Ver isso sendo falado é uma coisa muito legal. Eles falam de baixar imposto, de facilitar para o empreendedor, de um monte de coisa. Cara, muito lindo ver isso acontecendo. Seria mais lindo ainda ver os caras votando por uma coisa dessas, que aí é outros 500. Mas assim, tá pautando o discurso, tá colocando isso na cabeça das pessoas, mesmo que os caras não acreditem. Pelo menos tá fazendo propaganda. Esse é o meu ponto aqui. É boa parte do meu ponto isso. Pelo menos pautar essa conversa. Vamos começar... é uma coisa que eu faço aqui mesmo. Vamos começar a questionar. Vem cá. Por que o Michel Temer não pode decidir o que o filho dele vai estudar e educar ele mesmo, o filho dele, mas pode apontar o ministro da educação? Por que eu aqui, junto com o meu bairro, a gente não pode decidir como é que a gente vai fazer uma obrinha na praça aqui do lado da gente, que a gente não pode decidir isso, porém os caras podem eleger um vereador lá do outro lado da cidade que vai decidir. Por que o deputado federal lá do outro estado, lá do outro lado do país, vai decidir o que o meu filho aprende, mas isso não é dos deputados estaduais ou dos vereadores, ou eu? Por que eu não posso? Por que a escola não pode escolher? Por que tá tudo lá em cima e não aqui embaixo? Vamos começar a pautar isso. Pô, nossa, cara. Eu fiquei muito feliz de ver essa discussão. Mas aí vem a armadilha. Que nós temos que ter muito cuidado. Os caras chamam uma nova Assembleia Constituinte. E esse é um papo que já tá rolando em Brasília. Porque isso aí seria um salva-geral. Vamos fazer uma nova Constituição, uma nova lei. Anistie-se todos os crimes cometidos pelos políticos. Colocar uma cláusula de anistia ali. Cláusula de perdão. No Brasil está começando de novo e nós não podemos ter os nossos rancores do passado atrapalhando a nova organização da República do Brasil. Sabe, você começa a fazer um monte de discurso lixo assim. Você consegue entrar com um argumento desses lá, escamoteia no meio? Tá. Eles fazem uns argumentos bons. A nossa Constituição foi feita quando a República Soviética ainda existia. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Que inclusive é um argumento que eu... Esse argumento eu olhei e falei, eu faço esse argumento. Esse eu fiquei meio... É um argumento que eu costumo fazer. Eu fiquei assim, será? Mas não tem nada a ver. Só na hora me deu um negócio, mas provavelmente tem nada a ver comigo. Mas o fato é, isso é verdade. A nossa Constituição foi feita quando ainda se achava que o socialismo e o comunismo podia funcionar. É palhaçada isso. Podia fazer uma nova? Pô, seria uma boa. Eu vivo falando, é uma tragédia que a nossa Constituição não foi feita em 92, foi feita ainda no meio da União Soviética. Se fosse feita em 92, 93, teria sido melhor. Agora sim, vamos então eleger políticos agora para fazer uma nova Constituição. Eu gostaria de uma nova Constituição. Assim, ó, foi o seguinte.
Vamos fazer... teria que ter tanta cláusula no meio. Porque é que nem o Fora Temer, porque o Fora Temer todo mundo sabe que é a volta a Lula. Ah, uma nova Constituição agora. Vamos fazer o Renan Calheiros, o Mário Jucá vão fazer uma Constituição? Não. Com toda essa organização, não dá. Entendeu? Se o Novo ganhar muita força, se o Livre ganhar muita força, se esse discurso liberal começar a ganhar muita força, começar de fato a emplacar a gente, dá pra conversar. Daria pra imaginar que vai sair alguma coisa menos lixo do que o completo descarrilhamento que é a nossa coisa atual. Agora, atualmente fazer uma constituinte é muito benéfico pro status quo, porque é um jeito do status quo se salvar. Já é uma conversa que está sendo flutuada em Brasília, já é uma coisa que eles estão tentando esquematizar lá, para fazer um salva geral, para mudar regras políticas, para proteger esses caras. Aí eles fazem, não, então vamos fazer uma regra assim, que o PTB até propõe isso na propaganda deles. Quem fizer a Constituição não pode ser eleito de volta, porque na 88 aconteceu isso, certo? Os caras fizeram a Constituição e daí você vê, não, é para beneficiar eles. Mas assim, pô, você põe seus posts lá, o cara faz a sua Constituição, depois você entra. Mas daí? Não tem como você realmente se proteger disso. É que nem aquela coisa, né? Pro cara ser apontado como vice-presidente de das 8 vice-presidências do Correio, ele tem que ser funcionário de carreira. Tá bom, você aponta o seu poste lá pra dentro no cargo apontado lá, o cara é um aspone, não serve pra nada, aí depois que ele fica 10 anos lá, você ergue pra vice-presidente, continua sendo um aspone, entendeu? Você não tem como realmente colocar uma regra que burle esses caras. A ideia, inclusive, da Constituição é conter o poder estatal. Falhou em quase todas as instalações que foi colocada, e as outras que não falhou ainda porque não deu tempo. Só olha o que a Constituição americana virou, certo? Essa conversa aí pode ser uma puta de uma armadilha e pode ser inclusive toda uma ideia. Não, vamos jogar essa ideia e colocar umas coberturas de bolo em cima. Sabe? É o remédio dentro do docinho. Você come o docinho e pau, toma remédio. Pode ser isso. Eu não duvido de nada. Nem você deveria duvidar de nada. E essa ideia aí agora é uma loucura. Seria um salva geral. Não tem como concordar. Eu gostaria de concordar com isso. Eu gostaria de concordar com uma proposta constituinte. Vou fazer uma nova Constituição agora. Mas para isso eu acharia que sim, teria que ter no mínimo 1/3 do Congresso declaradamente liberal. No mínimo pra gente começar a pensar nisso. Agora não dá. Por isso, inclusive, que eu defendo secessão. Saiam e façam a de vocês. Se der errado, tá contido pra vocês. Okay? Pernambuco quer sair e fazer sua própria Constituição. Se der errado, é pra 10 milhões de pessoas. Os outros 190 não tem nada a ver com isso. Se der errado, o cara pode pegar o carro e mudar pra uma cidade para o norte, uma cidade pro sul, e tá tudo bem. O sul que sai e faça a sua Constituição. Uma Constituição, inclusive, para colocar bastante poder municipalista. Porque já existe essa proposta, porque você já está encaminhado, eu consigo apoiar isso. Consigo ver que isso vai ser uma organização menos pior do que a organização que a gente tem hoje. Agora não, vamos fazer a Constituinte... Vota aí. Não. Só não. Tchau. Não quero nem conversar disso. É um discurso até muito cuidado aí. Pode ser que nem eu falei, o Volta Temer, o Fora Temer, na verdade, é o Volta Lula, todo mundo sabe. E isso aí agora é uma ferramenta muito perigosa. A gente pode também até falar de Constituição. Eu vou fazer outros vídeos sobre isso, mas não para colocar nesse vídeo, mas espero que você tenha pego a ideia. A lição é, a janela de Overton está se mexendo, certo? A janela do discurso aceitável está se mexendo e mexendo muito mais rápido do que a maioria das pessoas imaginaria que seria possível. O que reforça o que eu venho falando aqui há muito tempo. É hora de ser otimista. Se você tem uma ideia, você acha, não, isso aqui é meio loucura, vai. Se você olhar assim para o que você achava assim, 3 anos atrás da política, para onde ela ia, cara, ninguém seria capaz de prever onde a gente está agora. É hora de ter umas ideias doidas. Enfim, por esse vídeo é isso.